Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta quarta-feira, dia 10/9, os contratos futuros da soja encerraram mais uma sessão em queda. E o principal motivo foi a ausência da demanda chinesa pelo produto norte-americano, que pesa mais, visto que a estimativa é de uma boa safra por lá. Os investidores também buscam se preparar para o relatório do WASDE, que será divulgado nesta sexta-feira, dia 12, às 13 horas, horário de Brasil, onde as apostas apontam para uma redução na produção, mas também pelo aumento dos estoques de passagem, tanto americano quanto global. Apesar disso, os ganhos do petróleo ajudaram a segurar parte das perdas da oleaginosa, evitando assim uma queda ainda mais acentuada. Ou já que falamos do petróleo, que teve alta de 1,8%, vamos explicar o motivo. Ele acabou sendo impulsionado por tensões geopolíticas. Entre destaques, o ataque de Israel ao Hamas no Catar, a derrubada de drones russos pela Polônia e a pressão dos Estados Unidos por novas sanções contra compradores de petróleo russo. Esses eventos elevaram o prêmio de risco no curto prazo, embora analistas alertem para os efeitos que podem ser passageiros, sem uma interrupção real da oferta. Juntos, esse cenário trouxe para a soja uma queda na casa dos 6 cents, equivalente a quase 0,6%. O novembro fechou cotado a 1.025 e o janeiro a 1.044,25 cents. Para o milho, o dia também fechou em baixa. A pressão vem da expectativa de uma oferta global robusta, especialmente com o início da colheita nos Estados Unidos. Assim como na soja, os agentes do mercado estão se posicionando para o relatório do WASDE, embora que para o milho se espere uma produção menor do que também o projetado em agosto, mas bons estoques ainda, visto que o esperado é uma safra recorde. Só que no caso do milho, a redução da produção pode e deve sim reduzir parte desses estoques de passagem. No campo energético, os Estados Unidos divulgaram em seu relatório semanal aumento na produção de etanol de 2,8%, com aumento leve nos estoques, na casa de 0,9%. Esse cenário acabou trazendo um fechamento na mínima do dia, que foi perto dos 3 cents de queda, o que equivale a 0,7% negativo. O dezembro fechou cotado a 419, 417 e o março a 434,50. Na B3, queda também. O novembro caiu 0,3%, fechando cotado a R$ 68,04. A pressão em Chicago e a queda no dólar, com certeza, acabaram influenciando o fechamento negativo da B3. Com o dólar em queda, Chicago em queda, quem acabou se fortalecendo foram os prêmios para a soja do outubro, que hoje subiram mais 5 cents, se consolidando na casa de aproximadamente aí 175 a 180 cents. Trazendo um pouco do cenário de exportações para a soja, nós observamos que junto com o line-up esperado para setembro, o Brasil deve exportar 95,5 milhões de toneladas até o final de setembro. Número muito próximo do que fez no ano passado inteiro, que bateu 97,3. Com outubro, novembro e dezembro ainda por acontecer, a estimativa sim é que o Brasil deva exportar próximo de 106 a 108 milhões, quem sabe até os seus 110 milhões de toneladas, no caso da soja. No milho, nós observamos que até o final de setembro nós devemos atingir 23,9. E se mantivermos um ritmo parecido com o que foi no ano passado, para os meses de outubro, novembro e dezembro, nós devemos fechar com eles muito parecido na casa de 37, 38 milhões de toneladas exportadas. Um número um pouco abaixo daquilo que era necessário para deixar estoques mais baixos,
deixando assim no Brasil uma situação de estoque um pouco mais tranquila, o que pode reduzir a pressão sobre um aumento de preços. E falando de dólar, que no internacional teve um dia lateralizado, pressionado pela surpresa baixista no PPI dos Estados Unidos, que vem em 0,1% negativo para 0,3% positivo que era se esperado. Isso acaba reforçando as apostas de corte nos juros do Fed em até 0,5 pontos percentuais, reduzindo, claro, a força da moeda americana. Enquanto no Brasil, o IPCA de agosto mostrou deflação de 0,11%, menos intensa do que o consenso, e mantendo assim nossos juros firmes por aqui. Esse cenário traz um fechamento do dólar na casa de 5,4040, 0,6 de baixa, por uma variação na casa de 5,3985 com 5,4395. E assim encerramos os destaques dessa sessão. Na soja, a queda veio com a ausência da China, nas compras principalmente do produto americano, e com investidores se posicionando para o relatório de sexta-feira. Já no milho, a maior demanda para a produção do etanol e expectativa de redução dos estoques americanas até foram altistas, mas o início de uma colheita recorde pesou mais no mercado, trazendo um fechamento negativo. Já o dólar também caiu com a perspectiva cada vez mais forte pelo corte de juros americanos, onde o mercado já fala numa prévia de 0,5 pontos percentuais. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.